Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado Rubens Ottoni. Eu sou a Juliana Modesto e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as ações do governo federal em Goiás na área da cultura, e em especial sobre a Lei Paulo Gustavo. O deputado federal Rubens Ottoni, que atuou firmemente em defesa da cultura, sempre no Congresso Nacional e na aprovação da Lei Paulo Gustavo, vai trazer atualizações importantes e informações sobre essa lei e sobre a realidade da cultura no nosso estado. Deputado, para começar, explica para a gente qual que é o principal objetivo da Lei Paulo Gustavo. Olá, Juliana, todos aqueles que nos acompanham aqui nesse nosso espaço de comunicação. A Lei Paulo Gustavo é muito importante como um instrumento, uma ferramenta para valorizar e abrir espaços para aqueles que trabalham com a cultura, para os nossos fazedores de cultura. Nós sabemos que a cultura no nosso país, ela foi um dos setores mais atingidos neste último período. E foi atingido, primeiro, pela pandemia, que, de resto, atingiu todo mundo. Com a pandemia, é natural que a cultura tivesse sido prejudicada na medida que os eventos eles não eram viabilizados. Mas aqui no Brasil, a situação foi mais séria, porque, além da dificuldade dos fazedores de cultura em realizar eventos, e aí totalmente prejudicados, nós tivemos no último período um governo federal que negava a cultura. E por negar a cultura, não garantia recursos, não garantia investimentos, tratava com desdém aqueles que trabalhavam com a cultura, fazendo que esses profissionais estivessem numa situação dramática. E foi nesse contexto que surgiu a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo foi uma tentativa nossa no Congresso Nacional, eu participei de todas as movimentações, tanto na Câmara quanto no Senado, para que ela se viabilizasse nesse sentido, de defender a cultura. Então, a intenção da Lei Paulo Gustavo era, naquele momento lá atrás, democratizar o acesso à cultura, fazendo com que chegasse na ponta, em todos os cantos do país, recursos para garantir eventos na área da música, da dança, da pintura, da escultura, do cinema, da fotografia, artes digitais, enfim, em tudo aquilo que a cultura estivesse presente. Então, a Lei Paulo Gustavo foi uma tentativa nossa de criar um instrumento duradouro, um instrumento permanente de defesa dos fazedores de cultura, para não ficar com o pires na mão, dependendo da boa vontade do governante de plantão, coisa que não existia no governo anterior. Então, a Lei Paulo Gustavo foi pensada assim, para garantir, para fazer com que esse recurso ele chegue na ponta e a execução desses recursos que serão disponibilizados, já estão sendo disponibilizados pelo governo federal. A execução se dará através de editais, editais feitos nos municípios, nos estados. Então, tem os editais, tem os prêmios, tem as chamadas públicas, e tudo isso já está sendo lançado pelos estados e pelos municípios. Então, realmente é um grande avanço, uma grande conquista para aqueles que trabalham com a cultura. Deputado, o recurso está chegando, mas só a aprovação da lei, mais uma vez, não foi o suficiente, para garantir esses recursos fossem realmente investidos, É verdade, nada é fácil, Eu costumo dizer que na vida não tem nada fácil. Então, aprovou a lei, mas aprovou a lei e ficou só no papel, ficou na gaveta. Então, precisa ter a vontade política, a disposição, o compromisso do governo federal. Nesse ponto, o governo Lula é uma grande vantagem,
O governo Lula deu uma resposta muito importante em duas áreas que eu falo sempre. O governo anterior negava a cultura e negava a ciência. O governo Lula respeita a ciência e incentiva a cultura. Então, nesse sentido, o governo foi muito importante, é importante a gente destacar isso aqui, a determinação do presidente Lula, da sua equipe de trabalho, de garantir na prática, não apenas no discurso, não apenas na burocracia, não apenas escrito na lei, mas garantir as condições necessárias para que houvesse o recurso para os profissionais da cultura. Por exemplo, o governo do presidente Lula poderia ter dito o seguinte: tudo bem, mas esse primeiro ano, esse orçamento não foi feito por nós. No próximo orçamento, nós vamos pôr o dinheiro e a lei Paulo Gustavo, ela vai ser cumprida à risca. Não, o presidente Lula não fez isso. Mesmo com o orçamento entregue pelo governo anterior, o presidente Lula viabilizou cerca de 3,8 bilhões de reais, 3 bilhões e 800 milhões de reais para a cultura. Nós nunca tivemos esse recurso para ser investido na produção cultural. Então, isso, como eu disse, estimula a produção cultural, mas isso também estimula a economia, né, gente? Estimula a economia, dinheiro circulando nos municípios, circulando nos estados, gerando emprego, gerando renda, melhorando a qualidade de vida da população. Então, uma importante conquista que hoje a Lei Paulo Gustavo, uma importante conquista que contempla toda a diversidade de manifestações culturais e de manifestações artísticas do nosso país. Realmente, uma grande vitória. Deputado, e aqui no nosso estado, tem boas notícias sobre a Lei Paulo Gustavo? Sempre, né? Essa é uma vantagem do governo do presidente Lula, né? O governo do presidente Lula é um governo republicano. Não é um governo só para quem convém, para os amiguinhos de casa, para quem está concordando com o governo federal, para quem apoia. Não, não é isso. O governo republicano. Então, tem lei, vale para todo mundo. O exemplo de Goiás é um exemplo importante, né? Quem tem dúvida que o governo do estado de Goiás não tem nada a ver com o governo federal, faz questão de fazer questionamento todo dia ao governo federal. Mas, mesmo assim, o presidente Lula respeita, o governo federal respeita. Então, a Lei Paulo Gustavo é uma lei federal para atender os fazedores de cultura. Então, Goiás está incluído e vou dizer mais. Esse recurso da cultura, eu falei para você que é o maior recurso da história dos investimentos na cultura no país, né? E ela só no estado de Goiás já está garantindo, porque já foi distribuído para os municípios e para os estados, recursos importantes para podermos levar à frente os nossos editais, levarmos à frente as nossas chamadas e também outras formas de manifestação aí das atividades. São cerca de 67 milhões de reais. 67 milhões de reais que serão destinados só ao governo de Goiás. E vão ter mais 63 milhões de reais que serão distribuídos entre os 246 municípios de Goiás. Então, você veja, só aí nós teremos 130 milhões de reais de investimentos na área da cultura, 67 com editais feitos pelo governo do estado, mais 63 com editais feitos pelos 246 municípios de Goiás. Deputado, apesar desse ser o maior recurso, eu sei que também que tem muitos outros investimentos do governo federal para a cultura do nosso estado. Mas esse é um assunto para um outro episódio. E para você que está nos acompanhando,
Para saber mais detalhes sobre outros investimentos e programas do governo federal aqui em Goiás, não perca os próximos episódios. Obrigada, deputado, e até o próximo episódio. Grande abraço, Juliana. Grande abraço a todos vocês que acompanharam esse nosso programa.